De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, viu? Só se fala nele, o Príncipe Luís. Pois é, gente, embora a Rainha Elizabeth ela fosse a grande estrela do Jubileu de Platina, aí comemorando seus 70 anos de reinado, o caçula de William e Kate Middleton roubou holofotes durante o evento dedicado à monarca. O pequeno ele protagonizou aí caras, bocas e muitas traquinagens para a dor de cabeça dos pais que tentaram ali conter a criança de apenas 4 anos. Então, para a gente entender mais sobre como é que os papais e as mamães, os responsáveis, eles podem agir nessas situações, a gente conversa agora aqui no estúdio com a psicóloga Elitânia Vasconcelos. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Muito obrigada pela sua presença. Foram vários momentos que renderam muitos cliques. Eu nem sei, a gente tem separado aqui até algumas imagens. Não sei se já está por aí, Josi. Se já tiver as imagens, já fica aqui mostrando aí para o pessoal, olha aí, alguns dos cliques que renderam a participação dele. Eu já começo perguntando, tá tudo bem? É normal a criança ter esses comportamentos? Sim, é normal. Os pais, muitas das vezes, têm dificuldade de lidar com esses desafios em eventos públicos, em igrejas. É muito comum chegar no consultório, a família que não sabe lidar com esses desafios. Olha, meu filho não se comporta. E aí a gente tem que observar, esse ambiente ele estava propício para aquela criança naquele momento. Quanto tempo ele estava ali sentadinho e tendo que se comportar de uma maneira que para uma criança é tão difícil. E aí a gente busca entender que a maneira que ele tem de se comunicar é através dos comportamentos deles, que nem sempre são comportamentos agradáveis para os pais. Sim. Muitas das vezes é através de uma birra, é através de gritos, é através de comportamentos inadequados para os pais. Sim. Só que é a maneira que ele tem de se comunicar com eles, de mostrar que não está bem ali naquele momento, que aquele não está sendo divertido. Não é que não esteja bem emocionalmente, mas que ali não estava sendo divertido para uma criança, E a gente muitas das vezes não tem essa maturidade também para entender que aquela criança ali ela só queria se divertir. Era a maneira dele dizer para a mãe que queria ir para casa, que queria brincar, mãe, que queria tá correr. Chato aqui, não quero ficar aqui. Ele não sabe dizer que está chato. E às vezes os pais não compreendem isso. Pelo fato de a criança já falar, existe muito isso, A partir dos 3 anos ali a criança ela já começa a se comunicar através da fala e às vezes os pais pensam que porque ela fala, ela já compreende tudo que a gente também fala. Só que não é bem assim. A criança ela aprende mais com o nosso comportamento do que com a nossa fala. Sim. Muitas das vezes a gente está ali dando uma orientação e aquela criança ela não está compreendendo praticamente nada. Por isso que muitas das vezes a criança ela vai repetindo aquilo que a gente faz, a forma que a gente se comunica, a maneira que a gente consegue interpretar os nossos sentimentos também. Às vezes os pais perdem a paciência, gritam também. Então, qual é a forma que aquela criança tem, que ela aprende? Gritando. Sim. Ela recebe e ela vai gritar também da mesma forma. Quando a gente começa a entender o mundo daquela criança, a gente começa a interpretar o comportamento dela também. Então, quando o seu filho, sua filha, começa ali a apresentar algum tipo de comportamento que não está adequado para aquele ambiente, a gente tem que pensar o que é que está acontecendo com ela, para que ela possa, para que você, enquanto pai, enquanto mãe, também possa contribuir, compreender o mundo daquela criança. Entende? E é muito interessante que, assim, quem está de fora geralmente julga, e fala assim, olha só que criança mal criada, mal educada. Aí os pais chegam a se sentem maus, É verdade. E isso acontece muito em supermercados, por exemplo, Muitas das vezes, quando a gente diz ali que não vai levar um doce, um chocolate, a criança ela apresenta um comportamento de birra. Por quê? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Imagine uma casa de 2 andares. A parte de baixo está as emoções primárias, que é as emoções em que aquelas crianças, até os 5 anos mais ou menos, elas estão ali naquele andar de baixo. E aí as emoções mais frequentes são o quê? A raiva e o medo. Sim. E aí a forma dela se comunicar ali vai ser através daquela birra, vai ser através daquele grito.
E uma das coisas que mais os pais me perguntam é, Tânia, mas aí o que é que a gente faz? Né? Não gosto, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu posso agir? Geralmente, o que é que os pais fazem, principalmente quando estão em lugares públicos, eles acabam cedendo para evitar e acabar com aquela barulheira. Sim. Só que no inconsciente ali, na questão do funcionamento daquela criança, ela vai processar aqui. Todas as vezes que ela quiser algo e ela for negada, ela vai ter aquele comportamento porque ela vai alcançar, de alguma forma, o objetivo dela. Então, se você disse não, não ceda. Se você tentar ali dar outras opções, e aí você vai combinar com a criança, né? Olha, a mamãe não vai dar esse chocolate, mas você pode escolher entre esse e esse objeto, por exemplo. Sim. E aí você pode estar evitando, mas se você disser não vai levar e hoje não vai levar nada, realmente cumpra aquilo que está dizendo, entende? E aí falar e cumprir, isso. Né? Uma das maneiras que eu gosto de orientar a família é que ela vá, por exemplo, vamos seguir a linha do supermercado, que ela vai e ela dê papéis para o filho. Por exemplo, olha, hoje você vai me ajudar a escolher as frutas. Hoje você vai me ajudar a escolher os lanches de levar para a sua escola. Sim. Então, ali aquela criança, ela já vai com aquele objetivo, ela já vai com aquele pensamento, ela já vai no intuito de colaborar, porque a criança ela é muito colaborativa. Ela não vai dispersa, Ela não né? vai dispersa, ela não vai procurando, ela não vai ali imaginando o que é que pode ser legal para ela. Ela já vai tendo um papel e ela vai se sentir útil, né, contribuindo ali com aquela mãe, com aquele pai. Então, é uma das estratégias que eu gosto de sugerir. E é muito válida, porque dá bem certo. Com certeza. E olha só, sobre a birra ela é normal, a birra ela é comum em qual idade, né? Olha, a birra até os 5 anos, que é esse momento em que a criança ela não consegue se comunicar tão bem e a maneira que ela encontra é através desses comportamentos, né? É uma maneira que ela tem de chamar a atenção, é a maneira que ela tem de dizer assim, eu preciso de algo. Ela não arquiteta a birra, ela não vai pensando, eu vou fazer minha mamãe passar vergonha. Minha mãe passar vergonha no supermercado, na igreja. Né? Na ocasião lá, ocasião dessa, né? Que está sendo transmitida por diversas televisões do mundo inteiro. Imagina só se o Luiz, ele planejou aquilo de ser o foco dos holofotes? Claro que não. Ele não tem capacidade intelectual para isso. O que existiu ali, né, a gente teria que investigar o que era que estava inquietando aquela criança. Quando a criança ela apresenta comportamentos de birra, sempre há algo por trás que ela quer dizer, mas ela não consegue se comunicar, mesmo que ela já fale. Porque quando ela está ali, por exemplo, talvez vamos imaginar que ele queria sair para correr, ali próximo, mas a mamãe dele tentou explicar que ele não podia. E aí ele começa a se inquietar, porque ali era um ambiente que uma criança de 4 anos, para passar, imagina ali, 1 hora, que parece uma eternidade para uma criança. E ele foi negado. Ele começa a se inquietar, ele começa a apresentar a birra, né? E aí ela se comportou muito bem, ela teve uma paciência. Uma verdadeira princesa. Uma verdadeira princesa. Né? Ela teve uma paciência e aí a gente, diante dessas situações que a gente passa, porque isso é muito comum no nosso dia a dia, aquela criança ela estava simplesmente sendo uma criança. Sim. E ela estava mostrando ali que ela estava inquieta. Simplesmente isso, né? O comportamento de birra. Quando o seu filho passar por isso, né, fizer vocês passarem por isso, é importante que você pare e observe o que é que está acontecendo. E lembrar lá da sua infância. Sim. Né? Quando você era negado de algo, quando você queria comer sozinho e a sua mãe não deixava para você não fazer bagunça, como era que você se sentia? Né? Quando você, por exemplo, quando seus pais precisavam ir trabalhar, e aí você não tinha maturidade para entender que ali eles não estavam lhe abandonando e você fazia a birra lá para chamar a atenção, pegava na perna, chorava, gritava, ficava com dor de barriga no momento dos pais irem trabalhar. Lembra lá, né, das situações também que talvez você pode não lembrar, pelo fato de ter sido na infância, mas os pais contam do comportamento que a gente também tem. Então, é importante que a gente comece a observar o que é que o nosso filho quer dizer com aquela
birra, né? Porque a gente coloca isso de uma forma tão generalista, né? Uma forma assim, de que as crianças que apresentam birra são crianças mal educadas. E aí a gente também deve ter um novo olhar para esse mau comportamento. Sim. Porque não é um mau comportamento, a criança está sendo criança e ela está tentando se comunicar com você da maneira dela. Quando a gente, um exemplo também que é muito comum, quando a gente diz o não. Sim. Né? O não, ele é desafiador. O não é Eu vou lhe dar um exemplo. Não pense num elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que você pensou no elefante cor-de-rosa. E todo mundo que está nos ouvindo também pensou no elefante cor-de-rosa. Porque o não, ele é desafiador. A gente tem isso. Olha, quem é ela para dizer que eu não penso? Sim, eu consigo, né? Isso. E até a forma quando a gente diz não, a gente franze a testa, a gente desafia. E aí a criança, inconscientemente, ela pensa, eu vou provar para ela que eu consigo fazer. E aí você não está alcançando o objetivo que quer. Sim. E aí eu prefiro que vocês utilizem o pare. Quando a gente diz pare, a gente acende um alerta, a gente não faz aquela cara tão dura para a criança, a gente funciona assim, traz uma leveza. Parou, a gente pode até utilizar o gestinho, combinar com ela. Quando a mamãe fizer assim, é a hora de você parar, entende? E aí a comunicação ela se torna mais leve. Entende? Muito atitudes interessante. Simples. Uma palavra, né? Isso. São atitudes simples do nosso dia a dia e que a gente vai conduzindo, né, a nossa casa, a nossa família de uma maneira mais leve e entendendo o mundo dessa criança. Quando o nosso filho chama ali, vamos brincar. Quando você vai brincar com a criança, é como se você realmente entrasse no mundo dela e ela se sente compreendida. É por isso que muitas das vezes, na hora do brincar, é que a criança ela solta algo que aconteceu na escolinha, algo que aconteceu com a babá ou com um priminho. Ela vai se sentindo segura e confortável porque você entrou no mundo dela. E muitas das vezes na correria do dia a dia, a gente não separa ali aqueles espacinhos 10 minutinhos, 15 minutinhos. Era isso que eu ia falar, às vezes falta isso, né, aos pais, que é também acabar entrando no mundo das crianças, né, para conseguir estreitar ainda mais essa comunicação e essa relação, né? Isso. E é importante também, né, quando a gente faz a orientação de pais, é uma espécie assim de treinar mesmo aquela família de como lidar com esses desafios. Com atitudes simples, não é uma mudança drástica, são coisas simples do nosso dia a dia e que a gente pode estar levando, né? Eu gosto de trazer situações que é muito comum, às vezes a gente está ali no celular e aí o filho, mamãe, vem brincar comigo, ali, eu já vou, daqui a pouquinho, e ali a pessoa passa 10 minutos, 15 minutos e não foi. E aí aquela criança na hora de dormir, ela está agitada, estressada, com insônia. Por quê? Porque aquele carinho, aquele afeto, a construção do lado afetivo, muitas das vezes era naquele momentozinho. Então, não é todas as vezes que a gente vai estar disponível, mas sempre que a gente puder, a gente fazer isso, porque a criança, ela não tem o entendimento que a gente tem, de pensar, ela está no celular trabalhando. A criança pensa, ela não me ama, ela prefere o celular a mim. Uma situação que é bem comum também no dia a dia. Às vezes a gente chega, né, do trabalho e a gente vai organizar ali a janta, vai lavar um prato, vai fazer alguma coisa e a criança, mamãe, eu te amo. E aí você responde, eu também te amo, mas você continua lá. Para! Eu também amo você, me dá um abraço, ai, que saudade que eu estava de você. Ajuda a mamãe, coloca ela ali do ladinho para ir secando os pratinhos que forem de plástico ou alguma coisa que seja seguro para a criança, mas que ela fique ali confortável naquele momento e que ela não sinta aquele abandono. Ela não me ama. Ela disse que me ama, mas ela prefere ficar lá com os pratos. Sim. E a criança ela não tem a maturidade intelectual para processar tudo isso. Então, são coisas simples que a gente pode fazer do nosso dia a dia. No trajeto de levar o seu filho para a escola, coloca lá o celular no silencioso, no modo avião, vai conversando com seu filho, tenta não passar por momentos de estresse, embora a gente não consiga fugir tanto disso no trânsito, mas aí, quando você já vai estressado, agitado, a criança ela vai chegar na escola calma? Não. Ela não vai chegar na escola calma, ela já vai naquela agitação, naquela correria. Então, assim, são situações em que muitas das vezes a gente também proporciona para a criança. São experiências, né? Isso.
E Elitânia, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, quais que são as principais dicas, então, que ficam aí para quem está nos acompanhando? Então, eu gosto de sugerir muito a questão do brincar com o seu filho. Todas as vezes que você vivenciar essa situação, seja de birra, seja de uma situação que você não está conseguindo controlar, pare e se pergunte, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Para você processar e entender também o que o seu filho está querendo dizer. Sim. E uma sugestão que eu dou é que você faça reuniões de família. Quando a gente faz uma reunião de família, geralmente é o quê? Quando tem um problema, né? Sim. A cultura é essa, né? Olha, está acontecendo isso, fulano está faltando, ou ficou de recuperação, alguma coisa do tipo. Está com Sempre é para algo sério, né? Sério. E aí faça o inverso, o sentido inverso, faça uma reunião de família, coloque os pontos positivos, elabore papéis para todos os membros da sua família e deixe o seu filho também participar, porque ele precisa pertencer à situação. E aí, a partir disso, você começa a identificar onde está ali, onde vocês estão falhando, quais são as habilidades dos seus filhos, né, para que você possa realmente entender o funcionamento dele. E, se sentir dificuldades, procurar ajuda profissional, né? Sim. Para que você possa estar levando e proporcionando também um lar de equilíbrio. Ai, né? Adorei. Muito Ai. bom. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer, hein? O meu Instagram é litania.vasconcelos. Pode me seguir lá, eu atendo no Empresarial Centenário Office, lá no Farol, e atendo aqui no Harmony também, tentando atender as duas regiões, e atendo também online. Esse aqui foi um universo que a gente entrou depois da pandemia, né? E tem tomado dimensões gigantes, né? Principalmente nessa rotina, né? Que a gente tem de correria. Adorei, obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas, foi muito bom, né, pessoal? Uma aula aqui que a gente teve. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também a você que ficou conosco, né, nesta segunda-feira. Começamos a semana juntos, começamos a semana bem, sempre gosto de dizer isso. E amanhã estaremos de volta, então a partir de 9h30 da manhã tem mais programa Bem Assim, sim, aqui. E eu conto com você. Então é isso. Beijo, pessoal. Conto com vocês amanhã. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.